Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Martinez sempre fora considerada uma pessoa comum. À primeira vista parecia uma jovem qualquer da cidade. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, roupa simples e um sorriso educado. Filha única de Ernesto, um taxista discreto e trabalhador, ela levava uma vida modesta, de esforço constante e pequenas alegrias. Sua rotina diária consistia em viagens de metrô, cafés de vendedores ambulantes e horas dedicadas à sua mesa de trabalho. Ninguém em seu círculo social imaginaria que por trás daquele rosto calmo e quase despretensioso se escondia uma mulher capaz de feitos que desafiavam a imaginação. Porque Clara nunca fora uma pessoa comum. Antes de se estabelecer nesta vida tranquila, ela servirá nas forças especiais, viajando para zonas de conflito onde a sobrevivência dependia de frações de segundo, reflexos precisos e uma compostura inabalável. Ela fora treinada em combate corpo a corpo, estratégia, infiltração e sobrevivência em condições extremas. Cada cicatriz invisível em sua mente contava a história de uma missão cumprida, cada decisão rápida que tomava refletia anos de treinamento intenso e experiência em campo. Mas, depois de anos lutando nas sombras, ela escolhera desaparecer no anonimato. O dia parecia perfeitamente normal. O sol da manhã banhava as ruas da cidade, os transeuntes apressavam-se de um lado para o outro, alheios ao perigo que espreitava nos becos. Clara caminhava calmamente em direção ao mercado, segurando a bolsa com força, absorta nas tarefas do dia. Mal sabia ela que sua vida pacífica estava prestes a ser destruída. Um grupo de jovens delinquentes conhecidos por causar problemas no bairro a avistou. Seus olhares se fixaram nela com brutal arrogância. Para eles ela era apenas mais uma garota, filha de um motorista insignificante, alguém que eles podiam humilhar impunemente. Eles não sabiam que tinham acabado de desenterrar um passado que ela havia enterrado há muito tempo. À medida que se aproximavam, começaram as provocações grosseiras e insultuosas. Clara sentiu uma tensão familiar crescer dentro de si. Aquela mistura de concentração e adrenalina que nunca a abandonara. Seu coração batia calmo, mas sua mente analisava cada gesto, cada movimento de seus agressores. Por trás de sua aparência tranquila, uma guerreira silenciosa despertava. O que se seguiu não foi simplesmente uma lição para bandidos. Foi a revelação de que às vezes as aparências enganam e que aqueles que parecem vulneráveis podem esconder uma força e um domínio capazes de surpreender o mundo inteiro. Clara caminhava pelo beco estreito que levava ao mercado, com a bolsa apertada contra o peito. As pedras úmidas do calçamento refletiam a luz da manhã, e o murmúrio dos transeuntes parecia distante. Ela não percebeu imediatamente o grupo de jovens delinquentes que a esperava na esquina. Seus olhares provocativos encontraram os dela como um desafio silencioso. Ei, olhem só, a filha do motorista, zombou um deles com um sorriso cruel nos lábios. Clara parou por um instante, sua mente avaliando a situação com uma rapidez que só anos de treinamento militar poderiam proporcionar. Os bandidos pensavam estar diante de uma jovem frágil, incapaz de se defender. Eles não sabiam que cada passo, cada movimento de Clara era calculado, preciso, como se ela pudesse ler suas intenções antes mesmo que as expressassem. Um dos capangas deu um passo à frente e a empurrou levemente. Vamos, recue, disse ele com arrogância. Clara não se moveu. Seu corpo estava relaxado, mas seu olhar era frio, gélido, quase hipnótico. Você acha que pode andar de pé no meu bairro? Gritou outra pessoa, rindo e olhando para ela de cima. Então aconteceu o pior. Um golpe rápido, um tapa que teria humilhado qualquer um. Mas Clara não reagiu imediatamente. Seu cérebro analisou a velocidade, o ângulo, a força do tapa. Seus músculos se tensionaram sutilmente, prontos para reagir. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar, cada segundo se estendendo como em câmera lenta. Ela esboçou um leve sorriso, mas não refletia nem medo nem raiva. Era um sorriso calculista, quase predatório. Os bandidos pensaram que a tinham perturbado, mas na verdade, foram eles que acenderam uma faísca perigosa. Com um movimento fluido e silencioso, Clara deu um passo para o lado e agarrou o braço do agressor que a havia esbofeteado. Sua ação foi tão precisa que o outro homem não entendeu o que estava acontecendo até ser desequilibrado e imobilizado com firmeza. Os outros bandidos recuaram, hesitantes, o medo começando a transparecer em seus olhos arrogantes. Clara falou então em voz baixa, mas firme: vocês não sabem com quem estão lidando. Cada palavra ressoava com uma autoridade que ninguém esperaria de uma simples garota do bairro.
Ela demonstrou sutilmente, sem força excessiva, que cada movimento, cada decisão poderia ser fatal para aqueles que ousassem subestimá-la. Um arrepio percorreu os bandidos. Acabavam de perceber que haviam provocado alguém que não só era capaz de se defender, como também possuía um passado que ninguém jamais imaginaria ser possível. E Clara, mantendo a calma, sabia que aquilo era apenas o começo da lição. O silêncio que se seguiu à imobilização do primeiro bandido foi quase ensurdecedor. Os outros recuaram, lançando olhares nervosos para Clara, seus sorrisos arrogantes substituídos por incerteza. Cada movimento dela parecia calculado, controlado, preciso. Seus olhos analisavam suas posições, seus possíveis ângulos de ataque, sua linguagem corporal. Vocês realmente acham que vou me intimidar só porque são vários? Disse ela com uma voz calma, porém gélida. Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso que ninguém podia ignorar. Um dos valentões, mais ousado que os outros, tentou se aproximar e empurrá-la novamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Clara se moveu com uma fluidez quase sobrenatural. Num instante agarrou seu pulso, torceu-o para trás e o derrubou no chão, imobilizando-o sem esforço. Os outros jovens recuaram em choque. Eles começavam a entender que aquela garota não era quem parecia ser. Seus movimentos eram rápidos demais, precisos demais para uma civil comum. Cada ação, cada reação era calculada com uma perícia que só poderia vir de um treinamento militar rigoroso. Clara respirou fundo, seu olhar percorrendo o pequeno grupo. Ela não demonstrava medo nem hesitação. Pelo contrário, exalava uma confiança tranquila, quase intimidadora. Vocês acabaram de descobrir uma verdade que deveriam ter ignorado, murmurou. Eu nunca fui apenas uma garota do bairro. Fui treinada para sobreviver, para proteger aqueles que amo. E nunca recuo diante daqueles que pensam que podem me desafiar. Os bandidos trocaram olhares preocupados. O medo gradualmente substituía a arrogância. Um deles tentou fugir, mas Clara o deteve com um movimento rápido, empurrando-o suavemente, mas com firmeza contra a parede. Nenhum deles conseguiu escapar dela. Clara sabia que a lição não deveria ser brutal, mas sim memorável. Ela usou técnicas de desarmamento e controle aprimoradas durante seus anos nas forças especiais para neutralizar o grupo sem causar ferimentos graves. Os bandidos então perceberam que sua arrogância os havia colocado frente a frente com uma força que jamais imaginaram. Então ela fez uma pausa por um momento, deixando seu olhar percorrer cada um deles. Lembrem-se disto, nunca subestimem alguém por causa de sua aparência ou de sua família. Algumas pessoas protegem o que amam de maneiras que vocês nem imaginam. Eles jamais esqueceram aquele momento. E Clara, pegando sua bolsa, foi embora como se nada tivesse acontecido, recuperando sua calma e postura normal que enganava a todos. Mas os bandidos agora sabiam que haviam cruzado o caminho de alguém excepcional. Nos dias que se seguiram ao incidente, os valentões não paravam de falar da filha do motorista. Todas as conversas na vizinhança giravam em torno daquele encontro, cada pessoa exagerando sua própria experiência. Mas para Clara, tudo estava sob controle. Ela não precisava gritar nem se gabar. Sua reputação discreta era suficiente para inspirar respeito e medo. Naquele dia, ela cruzou novamente com o pequeno grupo em um beco estreito, onde eles pensaram que poderiam surpreendê-la desta vez. Mas Clara estava preparada. Ela havia antecipado cada movimento possível. Cada pedra, cada recanto e fenda se tornaram aliados em sua estratégia silenciosa. Então, vamos começar de novo, gritou um dos bandidos, forçando um sorriso para tentar esconder o nervosismo. Clara não reagiu imediatamente. Observou, analisou e então deu um passo à frente, simplesmente. Nada de espetacular. E no entanto, tudo mudou. Os bandidos sentiram a aura de controle e precisão que emanava dela. A arrogância deles se dissipou diante de sua absoluta calma. Então, sem aviso prévio, ela usou uma série de movimentos rápidos e deliberados, técnicas de neutralização que havia praticado centenas de vezes em missões. Os bandidos foram desarmados não brutalmente, mas com uma eficiência silenciosa e perfeita. Cada um deles se viu no chão ou imobilizado, incapaz de revidar. Clara se agachou levemente, com um olhar penetrante, e falou gentilmente, mas com firmeza. Você queria testar seus limites. Mas o que você não sabe é que algumas forças não são demonstradas pela violência, mas sim pelo controle e pela precisão. Eles sentiam o poder do passado militar dela em cada gesto, em cada olhar. Nenhum deles ousou se mexer. Clara não os machucou, mas deixou claro que poderia fazê-lo num instante, se necessário.
Então ela se levantou lentamente e lhes deu um último aviso: da próxima vez que vocês pensarem que podem intimidar alguém por causa da família ou da aparência dessa pessoa, lembrem-se deste dia. Agora vocês sabem que algumas pessoas protegem o que amam, e não vão parar por nada. Ela deu meia volta e desapareceu na luz da tarde, deixando os bandidos atonitos, tremendo e em silêncio. Em suas mentes, um nome e uma imagem permaneceram gravados: a filha do motorista, capaz de atos que ninguém jamais imaginaria serem possíveis. Clara, por sua vez, retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. Para o mundo exterior, ela continuava sendo aquela jovem discreta, filha de um motorista. Mas a cada instante seu passado militar e seu formidável autocontrole permaneciam um segredo, prontos para vir à tona caso alguém ousasse testar sua paciência novamente. Os bandidos não haviam esquecido a humilhação e o medo que sentiram nos dias anteriores. Cada imagem de Clara estava gravada em suas mentes, seu olhar frio, seus movimentos precisos, aquela confiança absoluta que os paralisava. Mas, cegos por sua arrogância e seu desejo de vingança, decidiram segui-la, convencidos de que desta vez poderiam retomar o controle. Eles não faziam ideia de que Clara os esperava. Ela havia previsto o plano deles antes mesmo que o formulassem. Em um beco deserto ladeado por paredes de tijolos e sombras densas, ela permanecia imóvel, como se estivesse lendo seus pensamentos. Então, vamos voltar para terminar o que começamos? Perguntou ela com uma voz calma, quase gentil, mas carregada de uma autoridade natural que fez seus corações estremecerem. Pela primeira vez, os bandidos trocaram olhares preocupados. Algo na postura de Clara indicava que estavam em território perigoso. Haviam aprendido a lição, mas o orgulho se recusava a ceder. Então Clara deu um passo à frente lentamente, calculando cada movimento. E como sempre, seus gestos eram precisos, silenciosos e controlados. Uma a uma, ela usou técnicas de desarmamento, neutralização e controle que aperfeiçoara no exército. Desarmou-os, bloqueou-os, forçou-os a se ajoelharem sem jamais levantar um dedo. Cada ação era calculada para maximizar o efeito psicológico, demonstrar controle total, superioridade estratégica e poder contido. Então ela parou e olhou cada um deles nos olhos. Escutem com atenção. Não se trata de força bruta. Trata-se de estratégia, antecipação, controle. Vocês escolheram desafiar alguém que protege o que ama, e perderam antes mesmo de começar. Um silêncio pesado se instalou. Os bandidos finalmente entenderam que sua única chance teria sido jamais subestimar Clara. Eles não foram simplesmente derrotados, estavam enfrentando uma força que não conseguiam compreender, uma inteligência e disciplina forjadas em missões onde cada erro poderia custar-lhes a vida. Clara deu um passo para trás, dando-lhes espaço suficiente para se levantarem, mas seu olhar permaneceu inabalável. Da próxima vez que pensarem que podem intimidar alguém, lembrem-se de hoje. Não preciso gritar para me fazer entender. Minha paciência tem limites, e eles foram ultrapassados. Os bandidos, envergonhados e assustados, saíram do beco sem dizer uma palavra, conscientes de que haviam acabado de se deparar com uma força que jamais imaginaram. Clara, por sua vez, seguiu seu caminho silenciosa e imperturbável. Seu rosto recuperara a calma, seu comportamento modesto. Para o mundo exterior, ela continuava sendo a filha do motorista. Mas para aqueles que tiveram o azar de desafiar seu território, ela se tornará um aviso vivo. Sob uma aparência tranquila pode-se esconder uma força formidável e perfeitamente controlada. Nos dias que se seguiram, o bairro parecia diferente. Os delinquentes, traumatizados pelo encontro com Clara, evitavam todos os becos que ela frequentava. O medo não era apenas físico, mas também mental. Eles entendiam que haviam cruzado o caminho de alguém excepcional, cuja experiência militar e autocontrole absoluto os colocavam em uma posição de vulnerabilidade total. Clara, por sua vez, retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. No escritório, era a jovem calma e discreta que todos conheciam, aquela que sorria educadamente para os colegas e os ajudava silenciosamente. Em casa, voltou a ser a filha do motorista, sentando-se e conversando com o pai, preparando o jantar ou arrumando a casa. Nada em seu cotidiano denunciava o poder que possuía. Para os bandidos, cada tentativa de provocação ou desafio se transformará em uma experiência humilhante. Alguns deles relataram suas experiências a outros, sem exagerar muitos fatos. Clara se tornará uma lenda local, invisível e silenciosa, mas temida por todos que sabiam que poderiam cruzar seu caminho. E no entanto, para Clara, tudo aquilo não passava de um lembrete. Um lembrete de que o passado nunca desaparece por completo, de que a força e a disciplina permanecem, mesmo numa vida aparentemente comum.
Ela sabia que se alguém ousasse desafiar sua família, seus amigos ou a si mesma novamente, estaria preparada. Cada movimento, cada reflexo, cada decisão seria mais uma vez preciso, perfeito e implacável. Naquele dia, enquanto observava o pôr do sol da janela do seu quarto, Clara sorriu levemente. A paz havia sido restaurada, mas ela sabia que a verdadeira força não se demonstrava pela violência, mas sim pelo domínio, pelo controle e pela capacidade de surpreender aqueles que pensavam subestimar os outros. Para o mundo exterior, ela continuava sendo apenas a filha do motorista. Mas para aqueles que cruzavam seu caminho, ela era um aviso vivo. Nunca, jamais subestime ninguém. Pois por trás de uma aparência tranquila pode se esconder uma força capaz de mudar o curso dos acontecimentos.